E você, nosso seguidor aqui da página do Facebook, nós estamos aqui, gentilmente, o Dr. André e todos os samuzeiros, como são conhecidos, são muito pacientes conosco, jornalistas, porque estamos na mesma profissão, mais ou menos, né, doutor? Estávamos comentando ali que, infelizmente, convivemos com as urgências e com as questões, às vezes, de tragédia e precisamos, né, ter força para lidar com essas situações e ter profissionalismo no momento em que acontece isso. E justamente por isso, por esse caso tão lamentável que a gente teve nesse último dia na nossa cidade, por conta, né, desta criança, que a gente ainda também não sabe se realmente foi por afogamento, né, mas que acabou aí trazendo à tona esta questão dos primeiros socorros com bebê, principalmente com este que tinha 2 anos de vida, né, doutor? 2 dias de vida. Doutor, primeiro, antes da gente ir aqui, tá até o boneco aqui para a gente fazer a exemplificação, antes de a gente ir para a prática, por que é importante ter conhecimento e por que isso, infelizmente, deveria ser falado mais, né? O doutor comentou, e eu acho interessante o doutor frisar novamente, que os casos acontecem com uma maior frequência do que a gente imagina, né? Os casos de afogamento em crianças e principalmente recém-nascidos, bebês, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, exatamente. Eu agradeço a oportunidade e a parceria sempre de vocês e a gente precisa muito dessa divulgação. Então, infelizmente a gente fala, às vezes esse êxito letal, essa perda de uma vida, a gente fica todo mundo chateado. Aqui a gente no SAMU do Sudoeste, cada vida que a gente, né, não pode ajudar, não pode agregar, a gente fica chateado, a gente vivencia o luto com a família, a equipe toda fica consternada, assim como toda a nossa comunidade aqui. Então, para isso que a gente tem que fazer, sempre vivenciar esse conhecimento e voltar, olhar essas informações que estão no alcance de qualquer pessoa. A gente fala assim, não, é só o médico, só o enfermeiro tem que saber isso. Não, toda a nossa comunidade, conforme esse conhecimento chega aí, nas casas, no vovô, na vovó, no tio, na tia, em todas as nossas famílias aqui, aí sim a gente vai ter esses resultados no nosso... Doutor, a prática, como que são os primeiros procedimentos, né? É claro, a primeira coisa que a gente indica, liga para a equipe e enquanto está ligando para a equipe já faz os procedimentos ou não? Perfeito. A primeira etapa é isso, a gente manter a calma, ligar para o 192, que é o SAMU, ou 193, que é o bombeiro, ou 190, que esses atendentes, quando você faz essa ligação, eles já têm esse conhecimento para passar por telefone essas primeiras manobras. Então, primeira calma, acionou o serviço de urgência. Deixe no Viva Voz, praticamente todos os celulares têm o Viva Voz. Então, conforme você vai seguindo as orientações, deixe o telefone ao lado e comece. Primeira manobra que você tem que fazer, estimular essa criança. Então, como eu identifico o engasgo? A criança está de olhinho aberto, começa com aquela coloração arroxeada, ela parece que tenta que o ar entre na gargantinha dela e não entra, aquele olhar que está tentando respirar e não consegue. Então é um sinal que a criança está com alguma dificuldade respiratória, uma obstrução total de via aérea. Primeira manobra que eu vou fazer é bater nos pezinhos da criança. Essa manobra estimula, né, a criança até dar uma respirada, né, estimular esse centro respiratório, ela começa a dar uma respirada, às vezes isso já resolve o engasgo, como um engasgo parcial, ou até mesmo às vezes o engasgo só com leite, às vezes esse estímulo que é feito já é suficiente. Se isso não acontecer, a criança continua engasgada, fiz a primeira estimulação, e agora eu vou nessa posição sentada, numa cadeira na própria casa, eu já pego essa criança, viro sobre o meu antebraço bem lentamente, deixo ela com a cabeça mais baixo que o restinho do corpo, apoio na minha coxa e 5 palmadas na região do dorso da criança, entre as escápulas, ou a paleta que o pessoal aí mais antigo conhece. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu, com o meu outro braço, envolvo essa criança também no meu antebraço, deito na minha outra coxa, olho se já saiu esse líquido, esse corpo estranho, vejo como a criança está. Se ela ainda continua engasgada, aquele olho aberto, não respira, não chora, é sinal que continua engasgada. Na região, no meio do peitinho da criança, entre os 2 mamilos, bem no osso do externo, que é esse osso do meio, 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Olho de novo a criança, viro de lado, se sair o corpo estranho, alguma coisa, já retiro.
Se a criança começar a chorar, eu paro a manobra, senão eu continuo a mesma manobra. 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até a criança expelir o corpo estranho ou chegar ao socorro. Por que isso é importante? Enquanto eu estou fazendo essas manobras, o SAMU, ou a polícia, ou os bombeiros já estão se posicionando, vindo ao encontro dessa criança e dessa pessoa que solicitou ajuda. Por isso que é importante a calma na hora de acionar o serviço, porque às vezes a pessoa desliga o telefone, passa o endereço correto, ou passa o endereço e sai correndo para outro lugar. Então, se tiver duas pessoas, uma fica antenada com a equipe de socorro que está vindo e passando as informações, outra pessoa fazendo as manobras. Se eventualmente essa criança agora desfaleceu, ela fecha o olho, perde o tônus muscular, significa que ela pode ter evoluído para uma parada cardíaca agora. Então é uma situação emergencial. O que eu tenho que fazer com essa criança? Eu posiciono essa criança numa superfície rígida, com os dois dedos na mesma posição onde eu faço aquelas compressões para o desengasgamento, no meio do peito da criança, vou fazendo essas compressões torácicas ininterruptas. Elas vão sendo continuamente feitas, tá? Numa frequência em torno de 100, 120 por minuto. Enquanto isso, a equipe vem. A equipe chegando, eu consigo agregar outras manobras de suporte de vida que vão fazer que essa criança tenha chance de sobrevida. Por isso que é importante a gente não desesperar. Todo mundo tem dó de criança, eu tenho filhos, todo mundo em nossa comunidade. Nessa hora a gente tem que ser bem objetivo, pensar que a chance de sobrevida está na nossa mão. Por isso que essa atitude é importante e essa calma muito mais ainda. E no momento, eu achei interessante, doutor André, a gente estava conversando anteriormente, no momento em que a equipe chega, a equipe que o SAMU chega, é aquele aglomerado de pessoas, às vezes é a desatenção. Quais são as orientações para esse momento? Exatamente. Nessa hora que a equipe está ali vindo para a cena onde está toda essa ocorrência, as pessoas têm que se mostrar onde está o paciente. Às vezes as pessoas até escondem o paciente ou não falam onde ele está, lógico, pela emoção. Primeiro, quem não está ajudando, afaste-se, fique longe para que a equipe possa fazer a abordagem correta da vítima. Senão fica todo mundo em cima e atrapalha o andamento do serviço. Uma distância segura, orientando pela equipe que está no local, ou polícia, ou alguém, mas sempre alguém da comunidade assim, mostrando onde está o paciente para a gente chegue o mais rápido possível e tome essas manobras efetivas e rápidas para salvar esse paciente. Esse é o nosso objetivo. Perfeito, doutor André. Muito obrigado pelas dicas, pelas orientações. E fica então o alerta. Sempre 192 ou 193 e inicia as manobras e limpa o caminho e muita atenção, porque a hora que chegou o socorrista, ele precisa ter o caminho limpo, o caminho claro para chegar no paciente, na vítima, ok? Um abraço, doutor André, a todos os samuzeiros. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade e a gentileza desses heróis que a nossa comunidade tem que saber valorizar cada dia mais. Fique ligadinho aqui na nossa página do Facebook.